Maria Cláudia, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. Então tá. Então podemos começar? Já deu 19h30 certinho, né? Oi, Marina, boa noite. Boa noite, Marina. Você também tá me ouvindo bem? Maricote, boa noite. A Mirtz, todo mundo. Chivar, todo mundo. Boa noite. Vamos começar então. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos, em nome da GCC Brasil, a presença de todo mundo aqui com a gente para mais essa live, né? E hoje é uma live especial em família. A minha irmã, a professora Gláucia Calegari, e nós vamos fazer como foi feita na outra live. A gente selecionou algumas perguntas e eu vou perguntar para ela, né, a parte pedagógica, ela vai me questionar quanto aos aspectos psicológicos, e aí no final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, mesmo que não der tempo, pode falar em box, né, mandar as questões em box que a gente vai responder, tá bom? Então vou passar agora para a professora Gláucia, para ela poder fazer uma pequena apresentaçãozinha. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa live. Queria agradecer o convite aí da GCC Brasil, né, para participar desse bate-papo a respeito de um assunto tão polêmico e tão importante que nós estamos vivendo, né? Porque com essa nova situação imposta pelo coronavírus, né, não só no nosso país como no mundo, diversos setores precisaram se reinventar para minimizar aí os impactos da parada dos seus serviços. E com a educação acontece a mesma coisa, né? Então, a maioria dos estudantes e professores não estavam acostumados com o serviço e o ensino aí à distância, né? E precisaram se adequar a essa metodologia. E a nossa preocupação não é em termos de que esse ensino à distância é válido ou não é válido, é bom ou não é bom, né? Eu acho que a gente não pode ser pessimista, a gente tem que voltar aí para a ideia de que a gente tem que se conscientizar, colocar o pé no chão e pensar assim na realidade do maior número de famílias, né, possíveis aí que nós temos, buscando aí uma equidade no nosso país que é tão repleto de diferenças sociais e educacionais, né? Então, a nossa maior preocupação hoje é trazer aí algumas dicas, alguns esclarecimentos com base aí nos exemplos que estão sendo pensados e praticados ao redor do Brasil, né? Eu acho que a parte que mais preocupa é o planejamento, as distrações, o desânimo, e acho que com isso a Cláudia pode falar melhor aí com vocês, tá bom? Tá. Muito obrigada, Cláudia. Tá. Então, a gente resolveu fazer essa live, né, como a professora Gláucia disse, né, devido à quarentena e essas manifestações que estão ocorrendo cada vez em maior número, um número maior, né, de respostas emocionais negativas que as pessoas têm apresentado, como medo, tristeza, sintomas depressivos, culpa, raiva, irritabilidade, ansiedade, insônia e tantos outros, né, tantas outras respostas negativas. Então, assim, já está sendo feito um estudo nos Estados Unidos e no Canadá, e também em alguns países da Ásia, para conseguir, né, contemplar, verificar como que está sendo esse abalo, né, com as pessoas, como que estão sendo essas respostas. E os estudos iniciais indicam que até 25% dos adolescentes e das crianças têm apresentado sintomas semelhantes ao do estresse pós-traumático. Quando eu vi, eu me espantei um pouco, porque eu achei um nível bem alto pela situação. Então, aí conversando, a gente resolveu fazer essa live para esclarecer algumas coisas e tentar ajudar a minimizar isso, né, nas famílias que estejam assistindo a nossa live, que possam seguir alguma das nossas recomendações, tá?
Então, eu vou começar com as perguntas. Eu vou fazer primeiro a pergunta para a Gláucia e depois ela retorna para fazer as minhas questões, tá bom? Então, Gláucia, o Brasil está preparado para o estudo remoto? A questão, é como eu falei na abertura, né? Não é o estar preparado ou não estar preparado. O estudo remoto nos pegou e foi a estratégia que nós achamos aí, né? Para facilitar a questão de aprendizagem de muitos alunos. O Brasil, ele tem cerca aí de 50 milhões de estudantes. E nessa situação, dos 50, 45 milhões de estudantes são da rede pública, né, de ensino. Então, diante dessa realidade, eu acho que é inviável fazer com que todas essas crianças e adolescentes parem de estudar aí por meses, né? Então, eu acho que foi uma estratégia pensada para conter aí os impactos, né, da aprendizagem desses alunos. O Brasil está preparado? Eu acho assim, comparando então, né, com os outros países, cada país tem a sua aí, realidade. Nós, como brasileiros, nunca enfrentamos aí um inverno rigoroso, né, guerras, né, tampouco epidemias onde nós tivéssemos que ficar aí isolados, né, em situação aí de necessidade de estar com distanciamento social. Mas é o que a gente tem que fazer, é a medida de prevenção que nós temos. Então não é uma questão, eu acho, de estar preparado, é uma questão de ser necessário, tá? No Brasil, nem todos os estudantes têm acesso aí à internet em casa, né? Nem todos os estudantes vão ter aí um espaço adequado em seu lar para promover aí seu estudo. São várias pessoas aí, várias crianças e adolescentes que iam à escola para se alimentar. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em cima dessa educação. A gente sabe o reflexo que isso traz dentro aí das famílias e na sociedade, né? Eu acho que como professora, os professores, né, eles estão aí na ponta desse processo e a nossa maior preocupação é que essa estratégia de educação à distância, ela não é inclusiva, né? Ela aumenta muito mais ainda as desigualdades. Então, a preocupação, acho que maior não tem que ser hoje se a gente está preparado ou não, mas o que a gente pode fazer de melhor, né, para solucionar aí a situação que nós nos encontramos. Tá bom? Vou fazer, então, uma pergunta agora para a Cláudia, tá? Voltada aí, que foi nos enviado aí durante a semana. Quais são os impactos psicológicos da quarentena para as pessoas que estudam? Tá. Então, os principais, né, estressores da quarentena estão diretamente ligados à sua duração. Quanto mais longo, mais prejudicial isso pode se tornar. Porque a partir do 10º dia, a gente já pode começar a notar algumas mudanças no comportamento das crianças e dos adolescentes. Eu estou me referindo mais às crianças e adolescentes, mas os adultos também sofrem, né? Também passam por esses estressores. Só que os comportamentos aí são diversos. Então, eu estou focando mais nas crianças e nos adolescentes, porque foram os questionamentos que a gente recebeu durante a semana, tá? Então, assim, o medo da infecção da doença já é um estressor muito acentuado, que gera principalmente ansiedade. A ansiedade leva a comportamentos impulsivos, ao nervosismo, à irritabilidade, preocupação excessiva com o futuro, né? Vontade de desistir, de abandonar projetos diante assim, do mínimo obstáculo, dificuldades na atenção, concentração, medos que muitas vezes chegam até a ser irracionais, adiamento de tarefas e obrigações. Então, tudo isso é um conjunto grande. Algumas pessoas, né, tendem a ter mais um tipo de comportamento, outras pessoas, outros tipos. Mas tudo isso é pré-requisito para uma boa aprendizagem. Por exemplo, a ansiedade. Se ela vai causar dificuldade na atenção,
e na concentração, como que essa criança, como que esse adolescente vai aprender se a sua atenção, concentração está prejudicada? Então, tudo pode influenciar na hora de estudar. Por isso que está tendo tanta reclamação, principalmente dos pais e dos professores, diante das dificuldades apresentadas nesse período, né? Mas então, como que a gente pode ficar atento às aulas se a atenção e a concentração está prejudicada e se o desânimo tira a vontade de estudar? Então, em primeiro lugar, é preciso muito diálogo e compreensão. Isso praticamente para tudo, né, gente? Isso não significa que os pais, ou os responsáveis, ou os professores têm que passar a mão na cabeça para tudo, fechar os olhos, né, para o que está acontecendo. Não é isso. Eles têm que tentar superar essas dificuldades sem criar um conflito ainda maior com a criança ou com o adolescente. Então, existem algumas maneiras que podem ajudar a controlar essa ansiedade e melhorar essa saúde mental que vai facilitar a aprendizagem. Não é uma receita pronta, porque não existem receitas prontas para isso. Até porque cada pessoa é um ser diferente. Cada indivíduo é uma pessoazinha diferente. Mas tem algumas dicas que a gente pode seguir. Uma das primeiras coisas é realizar algumas atividades, hobbies ou atividades de lazer que aliviem um pouco a situação. Eu sei que está todo mundo em casa, eu sei que parece difícil, mas tem um monte de coisa que pode ser feita em casa que ajuda a criança, ajuda o adolescente e mesmo os pais na interação. Então, assim, procurar escutar música, escrever, desenhar, pintar, montar quebra-cabeça, criar brinquedos com objetos do dia a dia. Sabe, às vezes eu tenho trabalhado muito isso com as crianças que eu atendo. Eles guardam alguns materiais, por exemplo, rolinho de papel higiênico, papel sulfite já usado, alguma coisa assim, e a gente tem feito várias atividades durante as terapias. Então isso tudo estimula o principal, a criatividade. Quando a criatividade está estimulada, é muito mais fácil de você manter a atenção dessa criança ou desse adolescente. Então, procurar ter alguns momentos de descontração e de lazer, mesmo dentro de casa. Tá? Uma outra coisa, não cobrar excessivamente o outro, nem se cobrar demais. Então, assim, não cobrar excessivamente esse aluno, mas também o pai ou o professor não se cobrar demais se não conseguir alcançar todos os seus objetivos, porque está muito difícil mesmo para todo mundo. Não é só para os alunos, não é só para os professores. Se a gente ficar se cobrando demais, gera uma expectativa que muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar. Tá? Outra coisa, evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes a gente está em casa, aí, por exemplo, estou aqui fazendo a tarefa, ou vou ajudar meu filho a fazer, ou vou ligar a internet para ele poder ir para a aula, aí de repente eu já tenho que correr para a cozinha, eu já tenho que fazer alguma coisa, ou então a criança, pega isso no quarto, faça isso. Na hora do estudo, principalmente, evitar isso. Evitar dividir o tempo, tá? Com outras atividades. Evitar também assumir responsabilidades alheias. Então, por exemplo, a criança tem a sua responsabilidade, os pais têm a sua responsabilidade, os professores têm a sua responsabilidade. Não tem como eu assumir a responsabilidade do professor se ele não está conseguindo passar isso para o meu filho. Assim como não tem como o professor assumir a responsabilidade dos pais e tentar forçar uma aprendizagem naquela criança que não está sendo estimulada dentro de casa, né? Vinculado a isso, lembrar sempre que é impossível agradar a todos. Ninguém consegue agradar todo mundo. A gente tem que ter consciência disso. Outra coisa, não omitir suas emoções. Então, se a criança ela tem o direito de se expressar, de mostrar que ela está cansada, que ela não está com vontade. Isso torna, repetir, não significa passar a mão e deixar ela fazer tudo do jeito que ela quer. Não é isso. Mas deixar que ela possa expressar as suas emoções, assim como os pais também podem, tá? Evitar pensar demasiadamente no passado ou preocupar-se muito com o futuro, porque agora a gente fica assim mesmo. Ai, mas eu fazia isso, ai, mas eu podia fazer aquilo. Ou então, quando eu vou poder fazer isso? Será que vai voltar? Evitar isso. Eu sei que tudo isso são coisas muito difíceis, mas a gente tendo consciência
do quanto elas são importantes, torna-se mais fácil da gente lidar com isso. E, principalmente, não se avaliar de forma negativa. Nem a criança, nem os pais, nem o professor. A gente, todo mundo, nós somos seres humanos, né? Passíveis de falhas, de erros. Então, não se avaliem de forma negativa. Essas são algumas dicas. É lógico que tudo isso é um processo muito maior, que se a gente fosse ficar falando aqui, a gente permaneceria dias e dias. Mas, pelo menos, para conseguir, né? Dar um caminho, né? Um norte para as coisas. Tá bom? Vou fazer a próxima sua. Como apoiar os estudos do filho durante a quarentena? Bom, a quarentena nós já estamos aí, né? Há 3 meses nela. Eu acho, assim, que esse apoiar o estudo dos filhos, não só na quarentena, como em qualquer momento, é imprescindível, né? É muito importante. E tem um apoio que é diferenciado entre as crianças e os adolescentes, né? Eles precisam de um apoio aí diferente. Então, para os pais que não sentaram para explorar aí as plataformas, né, de ensino escolhidas pela escola, nunca é tarde, né? Eu acho que um apoio é você participar com o filho, né? Explorar essa plataforma, verificar os canais aí de comunicação desse novo ambiente virtual, né? Onde que vai estar disponibilizado aí os materiais, né? As avaliações, fazer um acompanhamento. Isso aí independente da idade do filho. Agora, com filhos que são menores, né? Com as crianças, eu acho que é muito importante, independente da quarentena ou não, né? O acompanhamento e o estímulo durante todo esse processo aí de aprendizagem. Na quarentena é imprescindível que se monte aí um cronograma, né? Organize os horários, né, com os filhos, organize aí nesse cronograma a entrega das tarefas, das atividades do dia das avaliações, né? Ainda é possível estabelecer também durante o dia um momento para resolução de dúvidas. Se o pai ou a mãe ou o responsável por essa criança estiver também em trabalho home office, procurar o mesmo horário de descanso, né, do pai com o seu filho, combinar esse horário aí de pausa para que tenha aí um momento de interação, né, um intervalo para eles, não tanto só relacionado à aprendizagem, mas também à troca, né? É necessário, principalmente quem está aí sem poder se comunicar com os amigos, né? É uma coisa que é muito importante, né, para qualquer pessoa, tanto para adulto quanto para criança e para adolescente, ainda muito mais essa interação, né? O apoio aos jovens, aos adolescentes, eles já têm mais autonomia, então tem que ter um certo cuidado aí, né, para que eles não se sintam pressionados, não se sintam perseguidos, não se sintam aí vigiados. Eu acho que a maior dificuldade com esse ensino à distância é garantir aí o comprometimento e a responsabilidade dos filhos, né? Então, a gente tem que procurar aí ações que possam fazer diferenças aí no dia a dia. Então, quando pede aí, a questão fala a respeito de ações, o que a gente pode promover? Então, eu acho que a gente, né, minha visão como professora, que eu vejo pela necessidade aí dos meus alunos, e também como mãe, né, que eu acho que a gente tem que manter uma rotina, né, crianças e jovens, eles precisam e devem aí ter uma rotina, então é importante que se acorde no horário habitual, que se vista adequadamente, né, para se sentir aí com esse compromisso do que está fazendo, não assistir às aulas deitado na cama, de pijama, isso não é saudável, tá? Em nenhum momento. Tem que se alimentar, né, de uma maneira aí adequada, tem que se dedicar aos conteúdos, né, que seriam trabalhados em sala de aula, eles estão sendo trabalhados mais do que nunca. Os professores, ontem mesmo eu vi uma reportagem de um professor falando aí o quanto os professores estão trabalhando nesse momento, né? E que muitas vezes isso não é percebido,
tá? Acho que uma outra sugestão seria permitir essa interação com os amigos, né? Nós temos aí as plataformas virtuais oferecidas pela escola, mas também nós temos vários meios de interação pelas redes sociais, né? Então, o estudante ele deve interagir com os colegas da turma, ele precisa, né, dessa convivência social para que esse isolamento não traga os transtornos aí, né, que a Cláudia aí acabou de falar. A gente tem que preservar a nossa experiência social. Se nós adultos sentimos muita falta da nossa experiência social, imagina as crianças e os adolescentes, tá? Outra dica seria estimular o movimento, né? O sedentarismo é muito preocupante. Então, nesse período de isolamento social, é importante se manter saudável, se alimentar, praticar exercícios dentro de casa, brincar. Agora é a hora da gente retomar as brincadeiras de pega-pega, de esconde-esconde dentro de casa, questão de se movimentar mesmo. Por fim, eu diria que é imprescindível ter um lugar adequado. Os pais promoverem aí um local adequado, né? Que pode até não parecer, mas um lugar apropriado, com boa iluminação, né? Que sem muitos ruídos externos. A gente sabe que tem cachorro, tem vizinho, tem carro que passe na rua, mas dependendo do ambiente que se arrume, ele fica mais adequado aí, né? É essencial que os alunos tenham concentração, né? Oportunidade aí para poder aprender melhor o conteúdo. Acho que seriam essas 4 dicas aí, as principais. Tudo bem? Tá bom. Glaucia, só um pouquinho antes de você fazer, eu vou pegar só uma almofada para eu ficar um pouquinho mais alta, porque como agora a tela dividiu, eu acho que tem vezes que eu fico muito assim aqui próximo, fica ruim. Espera só um pouquinho. Certo, vou aproveitar para falar que eu acho que essa questão da concentração foi até pontuada aí, né? Eu vi nos comentários a Fátima falando que devido à quarentena a concentração ficou prejudicial, né? É lógico, né? Estar em casa parece que o compromisso não existe. Bom, Cláudia, então vamos lá. Vamos. Aos estudos domiciliar contribuiu com o desenvolvimento de problemas, né? Como depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e outras doenças psicomáticas, né? Como que você falaria pra gente qual seria essa contribuição, que peso que isso teve? Não é o estudo domiciliar isoladamente que contribuiu para o aumento da depressão, da ansiedade ou de outras doenças psicossomáticas e até mesmo da violência doméstica. O que está gerando esse aumento desses comportamentos é o confinamento, é a obrigação do estudo ser domiciliar e de todas as outras atividades estarem proibidas ou restritas, né, com poucos locais e horários, né? Porque, assim, há vários anos já existem vários cursos à distância, online, que são desenvolvidos com muita excelência por empresas, universidades, escolas, né? Sem que isso gere qualquer problema psicológico e emocional. Mas esses cursos, eles foram preparados e planejados com bastante antecedência para acontecer dessa forma. E o aluno que faz esse curso, ele optou por essa forma de aprendizagem. Hoje não, hoje isso tem sido obrigatório. Então, o problema é esse, é que a pandemia, a quarentena, pegou todo mundo de surpresa. Pais, aluno, escola, universidade, professor, todo mundo. Que mal tiveram tempo de se adaptar a essa nova realidade, né? Então, as atividades do dia, né, do nosso dia a dia, também estão prejudicadas e restritas. E é essa restrição que pode acarretar os problemas que eu já falei anteriormente. Não é o ensino à distância em si, né? Agora, quanto aos distúrbios alimentares, eles estão diretamente ligados à ansiedade. Então, com o aumento da ansiedade, aumenta os distúrbios alimentares, como o excesso de alimentação, por exemplo. E é claro, é lógico, né, que a gente estando mais tempo em casa, um maior tempo em casa, a facilidade para se alimentar é muito maior. Então, isso tudo pode se acentuar. Mas não é o estudo domiciliar em si, é a maneira como ele
está tendo, né, que ser feito, né, dessa forma obrigatória e, assim, com muito despreparo, né, porque, assim, agora que as escolas, todo mundo está conseguindo começar a preparar de uma forma melhor, porque a gente não estava preparado para isso. Então, isso sim é o que pode ser o prejudicial, esse confinamento, não o estudo em si. Sim. Sou professora, para você. Quais dicas você me daria para adaptar as aulas à distância? Bom, né? Entendo perfeitamente a preocupação dessa professora. E, assim, se a gente buscar nas redes sociais, né, entrar aí no Google, o que nós encontramos são várias e várias dicas. Eu acho que não é isso que ela está querendo. Eu acho que ela quer como experiência pessoal, né? Qual seria, diante da minha experiência, o que ela poderia ter de dica, senão ela estava procurando aí pelo Google. Eu acho que eu colocaria, então, para ela 2 dicas principais, tá? Primeiro, diversifique, né? Eu acho, assim, que esse ensino à distância, essas aulas, não precisam ser resumidas aí a transmissão de vídeos, de tarefas, né? Dá exercício e passa vídeo que fez esse vídeo ou que encontrou aí, né, na internet. Eu acho que a gente tem que propor experiências diferentes, aproveitar aí essa nova maneira de se estudar para trabalhar com jogos, com laboratórios remotos, fazer visitas a museus virtuais. Aí a gente está vendo quanta coisa tem na internet para a gente aproveitar e colocar aí, né, em nossas aulas. Eu acho que aproveitar, né, de se diversificar e aproveitar ao máximo possível essa gama de opções que a gente pode utilizar para diferenciar aí as nossas aulas. E uma segunda dica, que é válido, acho que para tudo, como você falou aquela hora, né, o que é válido para tudo é mais não é importante. O menos é mais, tá? Então não é hora de priorizar aí, né, o conteúdo maçante em si que a gente vê. Eu trabalho com alunos que são preparados aí a caminho, né, ensino médio, que está preparado aí para vestibulares. A gente sabe a preocupação que se tem aí com o Enem e com vestibulares, mas nesse momento é muito importante, eu acho, que a gente trabalhar com projetos e ensinar o aluno a aprender, né? Porque é uma maneira diferenciada de aprendizagem. Então, acho que nesse primeiro momento a gente tem que ensinar o aluno a aprender, tá? Esse isolamento requer aí mais dinamismo nas nossas aulas, né? Então, acho que os projetos vão aliviar alguns problemas que foram dados aí na ordem psicológica, né? E a gente diminuindo a carga dos conteúdos, a gente vai promover aí uma motivação e uma aprendizagem até maior. Então, minhas 2 dicas principais, né, como experiência, seria diversifique-se e pense que não importa tanto o conteúdo, que menos é mais. Tá? Espero ter contribuído aí para quem perguntou. Bom, a última pergunta selecionada aí, né, durante a semana para você, Cláudia. Como os pais podem auxiliar os filhos que se apresentam inseguros, desanimados e ansiosos com esse novo jeito de estudar? Tá. Então, essa é a parte mais difícil, porque a gente nunca vivenciou tudo isso que está acontecendo agora. E isso desorienta e confunde qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer governo, porque é uma coisa muito nova, né? Além de não ser uma coisa positiva. Então, mais uma vez, não existe uma receita pronta. O que a gente pode fazer é aplicar algumas medidas efetivas que possam minimizar isso, tá? Então, a primeira de todas, dar aos filhos o máximo de informação possível sobre o que está acontecendo. Informação clara e efetiva. A falta de informação pode sobrecarregar, aumentar esses aspectos, né, negativos. Então, as informações têm que ser precisas,
sobre a quarentena, sobre a doença. Lógico que de acordo com a idade você vai usar a linguagem que a criança vai compreender, né? Que é compreendida pela criança, tá? Então é preciso sempre dizer o que está acontecendo, por qual razão está acontecendo e explicar principalmente que ainda não há uma previsão fundamentada de quanto tempo isso ainda vai durar. A gente não tem como dizer daqui a um mês acaba, a gente não tem essa previsão fundamentada em nada. Então isso tem que estar claro para a criança e para o adolescente, tá? Fornecer cuidados e suprimentos para as necessidades básicas da criança, como alimentação, medicamento, itens de higiene, limpeza, o que muitas vezes é impraticável na realidade brasileira. Então eu estou passando o que seria o ideal, mas muitas vezes isso não é possível, né? Não se torna realidade, tá? Criar estratégias e atividades como o que eu já descrevi acima, falando a respeito daquelas brincadeiras, dos jogos, das atividades, tudo isso que possa ser feito, tá? Porque o tédio e o isolamento são fatores que aumentam muito a angústia. Aumentando a angústia, aumenta a ansiedade e gera tudo aquilo que a gente já descreveu. Então, como até a Gláucia já falou, a tecnologia, como essa forma de manter o contato entre familiares e amigos, é super importante. Mas também tem que ter um limite. Não pode ser assim a única forma de comunicação, de diversão da criança ou do adolescente ser a tecnologia. Tem que ter alguma outra válvula de escape isso, tá? E procurar manter o vínculo da criança e do adolescente com o ambiente estudantil. Eu sei que isso é uma coisa mais difícil de acontecer, mas eu tenho um exemplo de uma escola em Campinas, onde que mesmo estando acontecendo tudo isso no meio de toda essa pandemia, o que eles organizaram? Eles organizaram entre as classes o recolhimento de alimentos e roupas para as instituições carentes da cidade. Então, como que eles fizeram isso? Eles deixaram o estacionamento da escola aberto para os pais poderem entrar, aqueles que têm carro, aqueles que têm bicicleta, quem quisesse cooperar, e entregar. E tinham os lugares demarcados para entregar. E a criança poderia, inclusive, ir no carro com o pai e levar isso. E alguns professores, alguns funcionários ficaram responsáveis por essa recepção. E aí a criança de dentro do carro, lógico, tomando todos os cuidados necessários, o uso de máscara, tudo isso, ela iria na escola e ela estaria contribuindo com isso. E ainda teria a visão, assim, poderia ver mesmo que ia de longe os professores, os funcionários. Isso foi super bom. Eu tenho amigas que têm filhos nessa escola que disseram que depois disso os filhos até se empolgaram mais para as aulas, entendeu? Então parece que é pouco, mas o envolvimento dos alunos foi tanto que os professores relataram a grande melhora no acompanhamento das aulas. Então manter esse vínculo com a escola, mesmo que à distância, mesmo que dessa forma, é super importante. Então essas seriam as principais dicas, porque como eu disse, não tem uma receita pronta, é lógico, mas assim, se os sintomas, os sinais se tornarem acentuados demais, como aumento muito grande na agressividade, na irritabilidade, nos comportamentos depressivos ou no isolamento, aí é importante buscar uma ajuda profissional, buscar uma psicoterapia mesmo, para que essa criança e que esse adolescente possam ter esse acompanhamento mesmo que à distância, tá? E assim, a Gláucia não me perguntou, mas durante a semana teve alguns professores que me questionaram a respeito de uma coisa. Então eu vou falar rapidamente sobre isso, que eu acho que é importante, né, pelo questionamento deles. E aí, como que ficaria então a saúde mental do professor nesse período, né, nesse processo de ensino-aprendizagem? Então, como eu já disse, eles também estão sofrendo com isso, muito. Porque, assim, a maioria das pessoas está mais fragilizada. É lógico que os professores também passam por isso. E eles, muitas vezes, têm que enfrentar desafios para os quais eles não foram devidamente preparados, porque ninguém estava esperando isso acontecer.
Então, o professor tem que construir novas formas de aprendizagem, elaborar novas propostas de atividades, inovar nos métodos, conhecer as plataformas e realizar um planejamento que alcance rapidamente a necessidade dos alunos, porque ele vai ser cobrado por isso. Tudo isso gera também ansiedade. E as tarefas não param aí. Eles ainda precisam lidar com as diferentes personalidades dos alunos, tentar evitar né, alguns conflitos, lidar com o problema financeiro, que muitas vezes os alunos não tenham acesso à internet para poder assistir às aulas, né? E principalmente lidar com a ideia que a educação pode funcionar mediada pela tecnologia, né? E que isso, muitas vezes, esse tipo de educação impede a resolução imediata de questionamentos e dúvidas, porque é diferente na sala de aula, que ele pode perguntar se o aluno está entendendo, que o aluno pode questionar algumas coisas, é diferente. Tudo passa a ser de uma forma diferenciada, né? E, principalmente, tem que lidar com as cobranças e as ansiedades dos pais, é lógico, né? Então, assim, é necessário que os professores também tenham esse tempo para reflexão, discussão e externalização das emoções, para eles poderem cuidar da saúde mental deles, né? Alguns estudos já mostram que a síndrome de Burnout, que se refere àquele esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho, ele já atinge muitos profissionais dessa área, antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, essa situação se agravou mais ainda. Então, o ideal, estou falando que seria o ideal, seria que eles tivessem um trabalho, né, para melhorar esse bem-estar psicossocial do educador, né, que eles tivessem demandas prioritárias, né, de política pública voltada para a saúde do professor. Só que isso realmente não é uma coisa que aconteça na nossa realidade. Porque assim, já ficou provado, é comprovado isso, que se o professor estiver bem, se ele conseguir lidar bem com as suas ansiedades, com as suas limitações, o processo de aprendizagem melhora muito, muito, muito acentuadamente. Tá? Então, assim, isso que eu estou passando são ideais, né? Que a gente, muito difícil de ter na realidade, mas assim, para a gente começar a ter consciência disso, do quanto é importante esse trabalho do professor e valorizar isso junto com eles. Tá bom? Cláudia, antes de você me fazer a última pergunta, só queria fazer uma colocação, que aqui em Pinda, né, a escola do meu filho, também promoveu para as crianças da educação infantil e fundamental 1, não era nem com nenhum intuito de ajudar o próximo, mas as próprias crianças mesmo. Teve agora eu não me lembro o nome que eles deram, mas era uma carreata de alguma coisa, onde os professores ficaram assim na rua, uma por distância, e os pais passavam com as crianças, porque as crianças sentiam essa falta, né? Esse negócio de ser só virtual, para eles não, né? Eles sentem muita falta em ver o professor. Então eles passaram, daí mandaram os vídeos pra gente, assim, dos alunos passando dentro do carro, né? Todos de máscara, os professores fora e as crianças, e eles davam tchau, e jogavam beijo, e gritava pro professor. Então, assim, o quanto é importante, né? Então, entendo aí o que aconteceu lá em Campinas, e algumas escolas nossas também estão providenciando aí esse contato, essa interação. Tá, vamos para a última então. A aula online ou presencial atinge os alunos da mesma forma? A aprendizagem é a mesma ou online tem uma dificuldade maior? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que analisar pelo fato que durante muitos anos o presencial sempre foi a escolha, né? Na hora de decidir onde estudar. Até porque era a única opção que os estudantes tinham, né? Mas esse cenário mudou já há algum tempo, e eu acho que o maior problema aí, quando a gente pensa assim, é presencial ou online, né? Qual que é o melhor? Está diretamente relacionado à idade desse estudante. Eu acho que o problema aí da educação, à distância, que se encontra hoje, é na falta de maturidade, de responsabilidade das crianças em si, né? Elas não estão preparadas para esse ensino, tá? O mundo hoje está cada vez mais digital, né? A gente vê as pessoas aí que
sem tempo, que resolvem tudo aí, né, como pelo mundo aí virtual, né? Então, cada vez cresce mais essa necessidade de interação virtual e como parte das nossas tarefas podem ser feitas pela internet, sem esse deslocamento físico, isso também vale para a educação, né? Isso também vale aí para o estudo. Mesmo sendo ainda um mercado novo, né, que desperta aí desconfiança, porque a pergunta aí qual é o melhor é porque a gente tem desconfiança, né? Será que realmente serve? Será que realmente ocorre aí a aprendizagem? É porque sempre foi, nós estamos acostumados a associar a aprendizagem, o estudo a um lugar físico, né? A escola, a universidade, a faculdade. Então, nós estamos acostumados aí com essa associação do espaço físico. Agora, o mais importante é que para cursar, fazer um curso aí online, eu acho que o estudante ele precisa, como você disse, de alguns recursos, e isso nem todos têm. A gente precisa ter esse acesso à internet, a gente precisa de um lugar confortável para se instalar, né, para estudar. Então, eu acho que isso que causa alguns problemas. Eu acho que o que eu posso fazer é pontuar aí, né, algumas vantagens e desvantagens dessas duas formas aí de aprendizagem, porque tudo é válido, tanto a presencial quanto a distância. Ambas vão apresentar aí vantagens e desvantagens. Então, qual seria a vantagem do curso online, né? Das aulas online e à distância? Essa flexibilidade de horário, né? Você não precisa se deslocar fisicamente, tem menos gasto, né? Tanto com transporte quanto com alimentação, que é diferenciada aí, né? Com lanches que são feitos, né, nos intervalos, além do que você já faz em casa. Então, o preço também, né? O preço online é mais acessível, é mais barato do que o presencial. Estou falando em termos de educação à distância no geral, não o que estão sendo oferecidos aí pelas instituições hoje, né? Então, qual seria a vantagem do presencial, né? O presencial, a gente tem aí essa facilidade na hora de tirar a dúvida, porque você não tem que esperar aí o professor entrar e responder essa dúvida, essa sua questão, né? A vantagem do convívio com os estudantes, né? Com seus amigos, e uma criação, acho, maior de rotina, de disciplina. Eu acho que isso seria uma das vantagens. Desvantagens, então. No curso online, é uma atividade solitária, né? Enquanto é uma vantagem para a escola você ter essa interação, no curso online é uma atividade solitária. Você precisa exercitar muito essa questão do seu foco, do seu comprometimento, né? Da sua disciplina ali no momento de estudo e a demora na hora de tirar as dúvidas. Já as desvantagens do curso presencial, né, das aulas, esse deslocamento, né, que você tem que fazer até a escola, o custo que é mais elevado e também, às vezes, a dificuldade aí de concentração, né, porque você tem ali os amigos que você quer conversar, as coisas que acontecem aí ao seu redor, tá? Mas eu acho que de tudo isso entre online e presencial, acho que o mais importante mesmo é a gente falar da importância do estudo, né? Seja online, seja presencial, o importante é sempre estar se atualizando, né? É seguir estudando, cada vez mais dominando ali os assuntos que você gosta, né? Que você precisa usar aí no seu dia a dia. Eu acho que cada estudante tem o seu jeito particular de aprendizagem, né? Muito próprio. Uns se adaptam, outros não, como tudo na vida, né, gente? Não é todo mundo igual, é cada um com as suas preferências aí, com as suas habilidades, com as suas competências, tá? Então, por isso que é essencial a gente saber qual é a forma mais indicada pra gente na hora da gente estudar, né? O aluno, tanto os pais, eles se preocuparem
qual é o perfil aí do meu filho para esse estudo, para poder auxiliar, porque agora ele não tem uma opção. Então, quais são as dificuldades dele nesse ensino à distância, do mesmo jeito que a gente pensa quando vai para a escola, por que que não está aprendendo? Não é só no presencial que se aprende. No presencial também não se aprende. Também tem aí problemas no processo, né, de ensino-aprendizagem, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado aí na hora de se preparar, né, tanto presencial online, para ver o que vai ser melhor para a gente a curto, a médio ou a longo prazo. Bom? Prontinho, a gente conseguiu responder todos os que enviaram os questionamentos. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente ainda tem um tempinho, pode fazer as perguntas. Não sei se ficou alguma dúvida, né? Só tiveram comentários, não colocaram perguntas. Eu, pelo menos, estou seguindo aqui, não consegui. Não consegui. Você viu mais alguma coisa assim que a gente possa responder ou não? Não, eu acho assim que, como ninguém perguntou, né? Nada por enquanto alguém deve estar pensando alguma coisa. Acho que é interessante falar um pouquinho a respeito aí de que você estava falando a questão da saúde mental, né? Porque, como eu disse anteriormente, tem esse foco, né? Como você recomendaria para os pais se prepararem? Né? Tá. Para mim ou para você? Eu falo. Quer dizer, eu já falei isso no começo, né? Dos pais, como que eles teriam que se preparar, de valorizar o trabalho, de brincar, de participar mais, de valorizar as atividades da escola. Tem todo esse lado aí, né? E também, assim, de conversar com a criança, explicar o que está acontecendo, que foi aquilo que a gente disse, né? Para deixar sempre claro o que está acontecendo, né? Aí, ó, no caso... Uma questão aí, se fica junto ao lado ou da privacidade e voltar depois? Eu acho que a gente tem, né? Vou responder essa então. Eu acho que a preocupação aí é trabalhar essa autonomia, dependendo da idade da criança, né? Se está com preocupação de estar junto ou ao lado, é porque a idade, né, é uma criança. Então, assim, você tem que dar o apoio, né? Mas você tem que deixar um pouco sozinho para que ele sinta que a responsabilidade é dele. Senão ele vai colocar assim, mãe, pai, tio, avó, o que eu tenho que fazer? Né? Ele vai transferir essa responsabilidade, né? É como fazer tarefa em casa. É a mesma coisa, só que agora é o tempo todo, não é só aquele período da tarefa, né? É o estudo em si, o tempo todo. Então você tem que auxiliar, né? Conversar, explicar, mas também se afastar e deixar o momento dele assumir essa disciplina, essa responsabilidade aí para exercitar a autonomia. Até porque na escola ela não tem isso, né? Na escola presencial ela não tem, a criança não tem o pai ou a avó, o tio ou algum responsável do lado, ela tem o professor na sala de aula, né? Então a gente tem que tentar manter o mais próximo possível disso, né? Para que não crie uma dependência na hora da aprendizagem e que possa ser transferida para outros aspectos da vida da criança ou do adolescente, né? Eu acho que pode ser resgatado, que eu acho que ficou perdido aí, né? Esse século XXI, com esse dinamismo todo, essa interação entre a família em si, né? Tanto em casa, já que estão tão juntos ali naquele momento, como eu falei anteriormente, pegar esse momento que o responsável tem aí de pausa, de descanso, combinar esse mesmo horário com o filho, para que eles possam jogar, brincar, não estar juntos só para estudar, porque daí, mais uma vez, né, os pais estão ali em cima e não tem essa interação que se perdeu. A gente tinha muito isso, desse contato de jogar, de pular amarelinha, de pular corda. Vamos aproveitar, né? Tirar um pouco aí o videogame, né? Eu sei que não é fácil. Eu vivo isso em casa, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa promover aí outros meios de interação, né? Com
com essas Isso. crianças aí e com o próprio adolescente, né? Às vezes a gente tem um filho adolescente em casa e não sabe nem o que a cor preferida dele, porque não se conversa, né? E o diálogo aí é muito importante. E é bom assim tentar mesclar as atividades com alguma que envolva o aspecto físico e algumas que envolvam o aspecto mental e intelectual. Porque você pode fazer, por exemplo, como você mesmo disse, umas brincadeiras. Não precisa sair na rua, em algum outro local para fazer. Você pode criar dentro de casa algumas brincadeiras que façam o exercício, que mexa com a coordenação da criança. Parece brincadeira, mas colocar um fio, uma risca no tapete ou no chão e fazer a criança andar em cima se equilibrando, parece bobeira, mas é super importante para a coordenação. A coordenação é um dos aspectos, os pré-requisitos principais para a aprendizagem. Então, criar esses jogos, coisinhas que a gente fazia quando era criança e que muitas vezes nem se lembra mais. E procurar mesclar isso com alguma atividade mental. Pode pedir para a criança escrever como foi o dia dela, o que ela gostaria de fazer amanhã. Esse exercício, a escrita, ele tem que pensar, ter consciência desse prazo, do ontem, do hoje, do amanhã, é super importante. Então, são atividades simples do dia a dia que a gente pode fazer sem custo, sem usar praticamente material nenhum. E essa parte aí da interação e da escrita, até brincadeiras, tipo, então vamos lá, vamos ver se você me conhece, vamos ver quem faz mais ponto, né? Daí você fala assim, qual é o meu sorvete predileto? Qual é o filme que eu gosto muito de assistir? Que música que eu gosto de dançar? E assim você vai conhecendo e ele também vai te conhecendo e vai exercitando aí a parte da escrita e vira uma competição, porque eles gostam de competição, para saber quem é que ganha. Aquela brincadeira mesmo antiga do stop. De colocar o inicial e você tem que fazer um objeto, uma cidade, né, uma fruta que comece com aquela letra. Isso daí também é super bom e incentiva o raciocínio, incentiva tudo, além de ajudar na língua portuguesa, no estudo da língua portuguesa. Sim, isso é um dos fatores aí. Eu acho que, pegando aí pelo gancho desses problemas, né, principais aí que atrapalham os estudos, que eu acho que é a preocupação maior de todos, é você não se planejar, né? Então, a partir do momento que você senta, como eu falei lá, vamos montar um cronograma, vamos organizar. Então, essa organização, esse planejamento aí é muito importante, né? Não sei estudar em qualquer lugar, daqui a pouco tá na cozinha, daqui a pouco tá na sala, daqui a pouco tá no banheiro, estudando, né? Então, tem a postura para se estudar, porque senão vai acabar acarretando, tendo consequências aí que são piores, né? Então, tem que tomar cuidado aí com as distrações do momento, né? Como perguntou lá, fico ao lado, não fico? Não, tem que deixar sozinho, mas cuidado com o que você vai deixar ao redor ali, porque senão ele não vai fazer o que ele tem que fazer, porque eles não levam a sério. Estudar em casa, dependendo da idade, né? Ele tá em casa. Em casa não é escola, né? Não vou estudar. Eu vou brincar, vou assistir televisão. Cadê meu quebra-cabeça? Cadê os meus brinquedos? Então, assim, tem que tomar cuidado aí com as distrações, né? Isso. Para não gerar aí outros problemas. Nosso tempinho vai acabar. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Qualquer coisa, se surgir alguma dúvida depois, pode enviar, a gente responde, tá? Não tem problema. Acho que a gente pode fazer os agradecimentos, então, né? Eu vou agradecer, né, a presença de todos aí que compartilharam esse momento com a gente, quem colocou aí suas dúvidas. Espero que a gente tenha respondido aí, né, satisfatoriamente. Quero agradecer aí ao convite do Brasil GCC, né? Assumindo aí, uma empresa que trabalha com cursos de perícia, né? Que tem esse departamento tanto jurídico, psicológico, e que agora vai ter um departamento de língua portuguesa, né? Isso. Eu fui convidada aí para assumir esse departamento de língua portuguesa, então muito obrigada aí pelo convite e espero que esse momento, essa troca tenha sido
positiva, né? Porque acho que é isso que a gente precisa nesse momento, nada de pessimismo. É pensamento positivo, energia boa, e a gente tem que enfrentar essa situação aí com as melhores intenções aí, né? Com coisa boa no coração para tudo ter um bom resultado, tá? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada aí a GCC Brasil. Tá, joia, Gal. Muito obrigada a todos de novo, em meu nome, em nome da Gláucia, em nome da GCC Brasil. E quem tiver interesse, nós vamos promover mais lives. E sigam, né, a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o Facebook. Agora nós temos um canal também no YouTube, onde vão ficar essas lives e outros vídeos que a gente pretende produzir daqui para frente. E no nosso site, vocês fazendo a inscrição lá no gccbrasil.com, vocês também recebem as nossas novidades, os artigos, os cursos, as palestras, as lives, tudo que a gente vai fazer, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, muito gostoso, boa noite e muito obrigada a todos que se dispuseram a ficar essa horinha aqui com a gente, tá bom? Beijo. Beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana, beijo. Beijos, até mais.